Olá pessoal, nesse vídeo então vou fazer um vídeo para vocês mostrando como fazer a análise estatística de parcelas subdivididas no software R. Então, para iniciar, vamos abrir o programa RStudio e clicar neste ícone localizado no canto superior para gerar um novo RScript, uma nova análise. Percebe-se que aqui nesse console localizado na parte inferior possui alguns dados, então a gente pressiona as teclas Ctrl e L para limpar esses dados, as duas teclas juntas, certo? E percebe-se que aqui também possui alguns dados de outras análises já realizadas no R que a gente deve apagar. Então vou colocar aqui como observação hashtag para o programa não confundir com o comando. Então vou colocar parcelas subdivididas. Então agora, para limpar esses dados, limpar a memória do R, a gente vai digitar o comando remove, entre os parênteses a gente digita list igual ls, abre parênteses e pressiona Ctrl Enter para executar este comando. As teclas Ctrl e Enter juntas, então promoverá essa limpeza da memória do R. Desta forma, a gente já pode então agora criar um objeto para... A gente deve indicar inicialmente a pasta onde os dados estão salvos. Então a gente usa o comando setwd, abre parênteses, abre aspas, e na pasta onde estão salvos os dados que a gente irá analisar, a gente vem nessa parte superior e copia esse endereço do diretório. Então, entre aspas, a gente pressiona ou Ctrl V ou clicando com o botão direito e em Paste. Essas barras elas devem ser invertidas, viradas para a direita, para que no R não dê nenhum erro. Caso elas estejam viradas para a esquerda, o programa R vai entender como um erro e não vai conseguir fazer a análise. Feito isso, pode pressionar as teclas Ctrl Enter. Desta forma, já indicamos para o programa onde está o diretório contendo os arquivos. Agora podemos então criar um objeto que a gente vai chamar de D1, e para criar esse objeto a gente vai usar o seguinte comando: D1 igual a read.table, abre parênteses, abre aspas e pressiona a tecla Tab. Então, pressionando essa tecla Tab, vai aparecer disponíveis os arquivos presentes nesta pasta que a gente acabou de indicar para o programa R. Aqui pode ter dado algum erro no programa, então vamos digitar novamente read.table, abre aspas, pressiona a tecla Tab no seu teclado. Então vamos inicialmente fazer com as parcelas subdivididas no delineamento inteiramente casualizado. Após as aspas, a gente escreve read igual a true. Esse true tem que ser todo em maiúsculo. Pressionamos então a tecla Ctrl Enter e é gerado então esse objeto. Esse objeto é criado e a gente pode prosseguir com a análise estatística. Então agora a gente vai utilizar o programa esp10.pt. Então para ativar esse programa esp10.pt, a gente vai digitar o comando library e dentro dos parênteses a gente vai digitar o nome do programa, esp10.pt. Pressiona Ctrl Enter, esse pacote então é ativado. E agora vamos abrir o manual desse pacote, pressionando então
a tecla de interrogação e digitando o nome do pacote, esp10.pt, Ctrl Enter, e aqui então nessa região aparecerá o manual do pacote esp10.pt, e ao fim contendo as informações, e ao fim possui o index. A gente vai clicar sobre esse index e como vamos realizar o experimento em parcelas subdivididas em DIC, a gente vai procurar esta opção P sub 2 DIC, parcelas subdivididas em DIC, e clicar sobre essa opção P sub 2 DIC. Então aqui tem essa linha de comando que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise estatística. Então a gente seleciona toda essa linha, copia, e nessa parte do console a gente cola essa linha de comando e vamos alterar esses valores, fator 1, fator 2, repeat, resp, e vamos alterar para os dados do objeto D1. Então o primeiro fator a gente vai digitar D1, que significa que é o objeto que a gente acabou de criar, cifrão e fator A. Nesse segundo objeto a gente vai digitar D1, cifrão, fator B. E em repeat a gente vai digitar D1, cifrão e rep. Feito isso, a gente e em resp a gente vai digitar D1, cifrão e produtividade. Aqui então a análise vai ser feita pelo teste Tuckey. Essa opção aqui é caso você queira mudar o nome dos fatores para algum outro nome, mas a gente vai deixar permanecer com F1 e com F2. Então a partir daí podemos pressionar as teclas Ctrl e Enter para o comando ser executado. Então pressionando essas teclas, então já é gerada a nossa análise estatística para parcelas subdivididas em DIC. Então é gerada essa análise de variância e são feitas as análises estatísticas de cada um dos fatores. O teste Tuckey comparando as médias com os tratamentos em cada um desses fatores 1 e fator 2. Agora vou mostrar como faz a parcela subdividida em DBC. Então a gente vai criar um segundo objeto denominado D2 igual a read.table, exatamente como a gente criou aqui em cima. Abre aspas, pressiona a tecla Tab e agora seleciona parcela subdividida em DBC. Após a aspas, digita read igual a true e pressione Ctrl Enter. Vai gerar então esse objeto D2. Se a gente clicar nesse objeto D2, a gente pode ver as observações do tratamento, as variáveis que foram analisadas e os respectivos valores para cada uma delas. Então aqui é o fator A, o fator B, o bloco e a resposta. A variável resposta que foi analisada neste caso. Os dados então foram agrupados dessa forma. E agora a gente pode analisar esta parcela subdividida. Como aqui o manual já está aberto, a gente só clica em voltar e dentre as funções
a gente agora vai optar pela parcela subdividida em DBC, que agora é o que a gente vai utilizar. Clicando sobre essa parcela subdividida DBC, a gente vai copiar essa linha de comando, Ctrl C, colar no console, Ctrl V, alterando apenas os dados de fator 1, fator 2 e bloco. Então aqui em fator 1 a gente vai digitar como D2, cifrão, fator A. Em fator 2 a gente vai digitar D2, que D2 é o objeto que foi criado, cifrão, fator B. Em bloco a gente vai digitar D2, cifrão, bloco. E em resp a gente vai digitar D2, cifrão, resp. Aqui não precisa mexer, então a comparação vai ser feita pelo teste Tucker. Caso desejasse algum outro teste, como o teste T, a gente digitaria no lugar de Tucker LSD. Se fosse o Duncan, apagaria Tucker e digitaria Duncan, mas aqui pode ser o teste Tucker. Aqui não é necessário mexer, aqui é para caso você queira renomear os fatores, mas pode deixar fator 1 e fator 2 mesmo. Feito isso, pode pressionar a tecla Ctrl Enter, que será gerada a análise estatística das parcelas subdivididas no delineamento inteiramente casualizado. Então aqui, após procedermos este comando da parcela subdividida em DBC, é gerado então esse quadro de variância e é feito o desdobramento do fator 1 dentro do fator 2 e também o teste F, que aqui no caso, por exemplo, considerou que no teste F as médias do fator 1 são estatisticamente iguais. E no final tem os testes Tucker para alguns fatores que foram significativos pelo teste F. Então são os desdobramentos que foram significativos pelo teste F, então são submetidos ao teste Tucker para analisar os tratamentos a partir deste teste. Então, os comandos para a análise estatística de parcelas subdivididas tanto no delineamento inteiramente casualizado quanto no delineamento em bloco casualizado são esses, e espero ter ajudado. Obrigado a todos.